Quando eu não tiver online aqui, aí se eu for ver a aula mais tarde, eu fico com falta? Ou Não, fica... Não? não. Você perde a oportunidade de me fazer uma pergunta só. E eu perguntei para a Maquiliane ontem, para ela ver com você, eu esqueci, professora, eu estou passando por um período de enfermidade em casa. Aí Sei. o meu marido já teve câncer, e aí então é um complicado. Aí eu esqueci de ir lá responder aquela atividade, eu já fiz ela no caderno, mas o fórum não está liberado para mim responder. Seria possível? Eu vou tentar mexer lá, tá, Miriam? E aí Ok, eu falo para a Maquilane. Se não, você tira foto do que você fez no caderno, manda para a Maquilane e ela me manda, pode ser? pode ser. Ok. Meninos, vamos lá. Então, hoje é para gente tirar todas as dúvidas que eu quero ver todo mundo tirando nota máxima na prova, tá? Apesar que o nosso conteúdo ele é mais de estudo mesmo do que de raciocínio, esse tipo de coisa, né? Mas quem deu uma olhada no conteúdo tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não. A Maquilane também me falou, ontem eu postei, porque na semana passada eu fiquei de postar a aula de como elaborar o resumo expandido, e aí eu postei. Só que eu postei numa das minhas disciplinas lá da medicina. Aí a Maquilane essa semana, professora, os colegas estão cobrando. Ai, mas eu já postei, mas espera aí que eu vou olhar. Aí na hora que eu fui olhar, capaz que os outros meninos devem ter ficado doidinhos, né? Pensando, meu Deus do céu, o que é isso que a professora quer que a gente faça, né? E aí eu postei lá na disciplina minha da medicina, em vez de postar para vocês. Aí eu postei ontem, vocês viram? Eu vi. Ah, então tá bom. Algum de vocês já começaram a fazer a introdução e a justificativa? Assim, ainda não, professor. Tá, tá. Então, assim, lembrando que a gente, se eu não me engano, é na última semana de maio, né? Porque a gente tem um prazo para lançar as notas, né? E essa introdução e justificativa, ela faz parte da composição da nota de segunda VA agora, né? Que são a prova, que vale 50 pontos, as atividades do AVA, né? Então, quem participou das atividades do AVA, já de todas, já tem a quantidade de pontos lá, né? Que eu acho que são 20 pontos. Hoje eu devo postar o estudo dirigido, que está lá no nosso plano de ensino, que vale 5 pontos, que a gente fez igual a gente fez na passada, que é aquele questionáriozinho, né? E Uhum. os 25 pontos da introdução e da justificativa, tá? Hoje eu estava conversando com a Cecília enquanto eu tentava assim arrumar meu computador, que alguns alunos, inclusive, agora eu não sei qual de vocês, você até falou comigo ontem, que alguns alunos me falaram que alguns professores eles estão postando as atividades no dia da aula para ficar até o dia da próxima aula. Então, está ficando 7 dias, né? Na nossa reunião da fisioterapia, logo no início que começou essa nova metodologia, né? A gente estava colocando na segunda e fechando na sexta.
Aí hoje eu conversando com a Cecília, ela me falou que realmente alguns representantes tinham procurado ela, e só que eu não lembro disso. Ela disse que teve uma reunião e que ficou, então, que o professor iria colocar. Então, a partir da semana que vem, né, eu continuo colocando na segunda ou terça-feira e vai ficar aberta de quinta a quinta, ok? Para não ter problema, igual a Miriam, que está com problema, ela não vai se atrapalhar tanto. Pode ser? Vocês concordam, gente? Vocês preferem assim ou do jeito que eu Pode ser. estou fazendo? Hã? Não, dessa forma melhor, eu prefiro. Acho É, Eu mais prefiro né? assim também. Tá, então tá bom. Então, a partir da semana que vem, eu mudo isso aí, tá certo? Quero deixar com vocês assim, que qualquer problema que vocês tenham, né, em relação à nossa disciplina, porque em relação às outras, às vezes eu não dou conta de ajudar, mas mesmo em outros tipos de problema que eu tenha condição de ajudar, vocês podem contar comigo, tá bom, gente? Não quero ver ninguém ficando apavorado, não quero ver ninguém ficando ansioso. Eu quero ajudar o máximo que eu puder, tá? Tá bom. Bom, vamos lá. Quem leu o conteúdo quer perguntar alguma coisa, gente? Professora, eu me confundo com ética e moral. A senhora podia, tipo, dar uma definição completa, entendeu? Porque Ah, ótimo. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. Ética é uma coisa que elas são normas. É como se fossem leis, né? Enquanto moral é uma coisa que vem de você. Ela é interligada com ética. Ética e moral é tudo junto, entendeu? A ética é mais uma teoria do que se deve ou não fazer. Enquanto que a moral, ela vem de nós, aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, avós, tem a ver com a cultura, né? É como no nosso slide, eu até coloquei, né? Aquele anjinho do lado e o capetinho do outro lado, falando, faz isso. Não, não vou fazer porque isso é errado. sim. Então, isso é moral, entendeu? Entendeu, Maria Elisa? Entendi. Agora eu entendi. Então a ética ela é mais uma teoria, enquanto a moral é mais a ação. professor. Oi. No caso, a ética são normas mais sociais e a moral é mais do indivíduo, cultural, familiar, é isso? Isso. A ética é justamente como é que eu falo? Para regular as relações sociais, né? Então, por exemplo, eu moro num condomínio. E aí, semana passada, um vizinho lá embaixo, para mim não me incomodou, porque eu não tenho problema com isso. Mas um vizinho lá embaixo colocou um som altíssimo, que as paredes do prédio estavam vibrando. Aí começou no grupo os vizinhos reclamando, né? Então a ética, ela basicamente te fala que o seu limite começa onde termina o meu, né? E vice-versa, né? Então esse cara ele foi antiético porque ele não respeitou a coletividade, ele pensou nele somente como um indivíduo, né? E não como um coletivo. Então, na ética, a gente pensa na coletividade, nas relações, enquanto que a moral é da sua ação. Então, para ele, e moral ela é subjetivo, o que é moral para mim, às vezes pode não ser para você, entendeu? Entendi. Tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, gente. Ontem eu fiz umas questõezinhas.
Peraí, acho que agora. Eu não tô achando. Só um pouquinho, gente. Vamos supor um indivíduo que tá, por exemplo, que vive na rua, tá na miséria. Aí, lá na rua, ele achou uma carteira de documentos. Nessa carteira tinha um cartão de crédito e no cartão de crédito lá, quem tinha ele, isso é hipotético, você sabe que ninguém faz isso, né? Tinha a senha. Aí ele decidiu usar esse cartão, né? Para poder comprar medicamentos para o filho dele que, como é que eu falo? Que estava doente e ele não tinha condição de comprar. Ele agiu de acordo com a ética? Ele foi imoral? Ao meu ver, Olha a sim. situação. Antiético. Mas foi, da parte dele, foi de moral, né? Não? Porque ele queria ajudar o filho dele. Ou o filho dele, ou ele ajudava. Mas, ao meu ver, um erro não justifica outros. O correto era ele comunicar com o dono, se ele tivesse jeito, e devolver e explicar. Agora, se o dono achasse o por dono não bem de ajudasse ajudar ele, entendeu? como é que ele ia fazer? Isso Porque geralmente mesmo. ninguém ajuda. Tipo, se você faz um bom caso, ninguém te ajuda de volta. Vamos supor, se aí eu estou fingindo a minha moral, a minha ética, aquilo que eu aprendi dentro da minha casa, que eu não devo pegar o que é do outro. Isso, mas isso é sua, né? Na Então, de minha verdade, concepção. essa situação, ele agiu contra a ética, mas não contra a moral. Porque a moral é dele, então isso aí não interfere. Agora, Aos contra a olhos ética dele, são as normas da sociedade, que é isso que você está falando. Que um erro não isso, justifica o outro, né? é verdade. Então tá vendo que é bem. Eu achei esse exemplo ontem que eu falei, não, eu vou guardar para perguntar para os meninos, né? Então, assim, isso Boa. a gente vê, aí a gente pensa na ética de novo, né? E na moral. A gente vê ladrão de galinha que vai lá e rouba uma galinha do quintal do vizinho para fazer comida em casa porque está sem. E Professora, ver esses porque políticos presos, né? E ver esses políticos roubando milhões na cara de todo mundo e nada acontece, né? é terrível. Porque imagina agora, igual a situação que nós estamos vivendo, imagina se todo mundo começar a pegar o do outro porque eu não tenho em casa, o que vai virar? Não é? Então, acho que vocês conseguiram entender aí um pouquinho do conceito de ética. Alguém mais quer, de ética e moral, né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Pode ser sobre isso, pode ser sobre outro conteúdo. Professor, eu gostaria de saber qual a diferença entre a pressão arterial sistêmica e a pressão arterial. Tá. Quando a gente fala em pressão arterial, a gente fala de uma forma generalista, de uma forma mais informal, né? A pressão arterial sistêmica é a forma correta de se falar, tá bom? Aí ela tem ela é subdividida em dois tipos de pressão, que é a sistólica e a diastólica, né? A sistólica é aquela que acontece durante a batida do coração, que é durante a contração do miocárdio. O miocárdio, ele é o músculo do coração, né? O nosso coração, ele é um músculo, ok? Enquanto que a diástole, né, acontece quando esse músculo relaxa e, consequentemente, eu tenho um relaxamento das artérias. Tudo bem? Tá entendendo? Estou entendendo. Tá? Então, por exemplo, na hora que eu estou, né,
A gente fala aferir a pressão, a gente não fala tirar pressão, tá, gente? Porque a gente não pode tirar a pressão de ninguém, senão a pessoa morre, viu? Então, na hora que eu estou... É porque a gente vive vendo, eu vou tirar a pressão, né? Então, assim, então, na hora que eu estou aferindo a pressão, aí que o ponteiro do manômetro vai mexendo, aí eu escuto um primeiro tum, né? Esse primeiro tum, ele se chama... eu nunca dou conta de falar, deixa eu achar aqui, Coracoff. Peraí, deixa eu achar ali. Som de Korotkov, tá? Vou escrever para vocês aqui. Então, aí esse é o primeiro tum, o primeiro barulhinho que eu vou ouvir, a primeira batida. Aí, essa é a pressão sistólica, que nessa hora o sangue está indo para a veia. Então, a pressão ali dentro daquela veia, ela tá maior, né? Aí, o ponteirinho do manômetro continua descendo. E a gente vai ver que esse tum, tum, tum vai diminuindo. Aí, o último que a gente escuta é a pressão diastólica, né? Que aí a gente já escuta ele já bem baixinho, que significa que as artérias já relaxaram, o coração relaxou, né? O miocárdio relaxou. E aí, então, por isso que a pressão diastólica ela é sempre menor do que a pressão sistólica, ok? Aí, aqui no chat, eu estou escrevendo o nome, ó, estão dando para ver? Então, chama som de cor... Nunca dou conta de falar, mas é esse som aí, entenderam? Dá para ler? Dá. Ok? Então, esse é o primeiro tum, que é a pressão sistólica, tá bom? E aí, quando eu tenho, né, um indivíduo que está com a pressão, né, pressão arterial sistêmica maior do que o normal, eu tenho um indivíduo hipertenso, ok? Quando eu tenho, né, um valor menor do que o normal, aí eu tenho um indivíduo hipotenso, tá? Hiper de muito, hipo de pouco, ok? Ok. Alguém mais? Repete, por favor, a questão assim entre... quando é hiper, é porque hipertense. E quando quando eu tenho uma pressão menor do que o normal, aí eu tenho um indivíduo hipotenso. Isso, Miriam, que você estava perguntando? Isso. Tá. Isso. Obrigada. E aí, gente, alguém mais? Não? Deixa eu ver alguma coisa aqui para eu tentar falar para vocês. Espera aí. Os sinais vitais são interessantes, né, professor? Né? E ele serve para me ajudar a fechar um diagnóstico, junto com outros exames, lógico, né? Ele me serve para eu ver se o meu tratamento está funcionando. Ele serve também
para que eu escolha os melhores tratamentos para o paciente, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente que está com a pressão alta, que está hipertenso, né? Se dependendo do exercício que eu passo para ele pode ter um infarto ali na minha clínica, né? Então, é importantíssimo a gente colher os sinais vitais no início e no final do tratamento, toda a sessão. Aí, lá na clínica, quando vocês forem lá ver e observar, vocês vão ver que todos os pacientes, nem que seja a pressão arterial só, a gente afere antes e no final do tratamento, justamente para a gente não correr o risco, né, de passar alguma coisa que o indivíduo não tenha condição de fazer e morrer ali na nossa frente, né? Contar uma história para vocês. Não foi erro dela. Isso é coisa que iria acontecer de qualquer forma, né? A minha sócia, gente, daqui a pouquinho tá caindo e eu chamo de novo vocês, tá? Tá bom. A minha sócia, ela, antes da gente ser sócia, né? Eu trabalhava numa clínica, ela trabalhava noutra, assim que a gente formou. Aí, depois de uns 3 anos de formada, a gente juntou e montou nossa clínica. Nessa época que ela estava nessa clínica dela, ela sempre gostou muito da área de neurologia, né? Aí, tanto é que lá na nossa clínica eu ficava com os pacientes da ortopedia e ela com os da neuro. E aí chegou um paciente para ela, né? Um paciente que ela já atendia, que era um paciente de AVC. E aí ela fez tudo certinho, a sorte dela. Ela feriu a pressão do paciente, estava normal, né? E aí ela foi fazer o tratamento, né? Aí, de repente, o paciente passou mal e morreu na clínica dela. Aí ela chamou o SAMU na época, né? Na época, eu não lembro se a gente tinha SAMU há 20 e poucos anos atrás, né? Mas, assim, graças a Deus, ela tinha feito todos os procedimentos que ela teria que ter feito, ela atendeu o paciente dela com segurança, e o médico falou, não, ele ia morrer lá, ou na casa dele, aonde que tivesse, né? Que aí ele teve uma parada fulminante. Então, vocês verem, é importante, inclusive, para nos proteger, né? E não proteger só o paciente. Entenderam, gente? Não entendi. Gente, 25 anos de profissão, eu tenho muita história para contar para vocês. Imagina. Meninos, e aí, vocês têm mais dúvida? Porque faltam aqui 7 minutos. Mas se vocês não tiverem mais dúvidas, não precisa da gente chamar para outra reunião. Se tiver, a gente vai chamar. Como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui. Professora, só um minutinho que eu fiz algumas anotações aqui no meu caderno e já estou pegando para tirar minhas dúvidas. Tá bom, Lucas. Então, vou fazer o seguinte, enquanto a Maria Elisa, o Lucas procuram e vocês também dão uma olhadinha, eu vou encerrar a reunião agora e chamo vocês daqui uns 5 minutinhos, porque aí até eu gravar a reunião, ela demora um pouquinho, tá bom? Tá ok. Tá? Então tá.